Olá, a paz do Senhor, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus derrame a graça dele sobre você, sobre a sua casa, que o Senhor manifeste a vontade que Ele tem de abençoar tudo aquilo que faz parte da sua vida, que a sua família seja ricamente abençoada, que esse dia de hoje seja um dia especial para você. Quero orar contigo. Feche seus olhos. Meu Deus, nós te glorificamos, Pai, na noite desse dia maravilhoso que o Senhor nos preparou. Que a Tua palavra diz, Deus querido, que o Senhor é o dono de tudo, cuida de tudo em nossas vidas. Nós cremos no Teu poder, nós cremos, Pai, na Tua graça. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é um Deus tremendo e pode todas as coisas. Esta noite, Deus, é uma noite de reunião familiar das células. Células, ó Deus querido, que tem sido uma edificação das nossas vidas, que tem sido uma edificação das nossas casas. Temos visto, meu Pai querido, muitos e muitos lares, no momento de pandemia, onde deveriam estar unidos em família, se destruindo, casais que não conseguem estar juntos num momento como esse, casais que estão passando por situações deploráveis, Pai, mas nós somos os Teus servos, marcados pelo sangue de Jesus, estamos guardados debaixo da Tua potente mão. Eu abençoo o lar, a vida, a casa dos meus irmãos. E que essa palavra, Deus, venha trazer luz sobre a fé de cada um. Nós estamos felizes por poder aprender de Ti nesta noite. Abençoe a comunhão, a reunião da célula, com toda sorte de bênção e milagres. Essa é a minha oração, é também o meu agradecimento a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, que Deus abençoe grandemente você. Eu quero compartilhar uma palavra hoje com você. Se você tiver com a sua Bíblia, abre em Jeremias. E eu quero fazer uma leitura breve aqui no texto de Jeremias, no capítulo 1. E quero trazer um pouco mais do assunto que Deus nos deu esse domingo, que foi algo maravilhoso para nós. Sobre o nosso olhar para as coisas que nos rodeiam, sobre aquilo que nós estamos vendo e aquilo que nós estamos realmente observando, compreendendo e trazendo isso para as nossas vidas. E um olhar que é natural, mas que pode alcançar o sobrenatural, se nós olharmos da forma como Deus quer que a gente olhe para tudo o que tem acontecido, tanto não só agora, não é só por causa de pandemia, não é só por causa da doença que se espalha pelo mundo, não é só porque há uma visão e uma projeção de problemas econômicos, não é só por isso. É porque a Bíblia diz que o justo viverá da sua fé. Então não é só por isso, mas ao viver em fé, independente de pandemia, independente do que se vê e do que nós observamos nos dias de hoje. Então, eu quero convidar você a entrar comigo aqui na história de um jovem que ele foi chamado por Deus para uma obra gigantesca, para entregar uma mensagem gigantesca, um ministério poderoso. E qual foi o treinamento, ou pelo menos o começo, a primeira coisa que Deus teve que treinar este jovem, que é o jovem Jeremias, o profeta Jeremias, que depois também é conhecido como o profeta das lágrimas ou o profeta chorão, por causa do livro que ele escreve logo depois. Ele tem 2 livros registrados no Antigo Testamento, nos profetas, entre a parte dos profetas maiores, e ele tem um livro que leva o seu nome, que é o livro de Jeremias, e logo depois um livro
que é chamado de Lamentações, que é Lamentações de Jeremias, né? Por quê? Que é o livro do profeta registra sua palavra, sua história, registra o seu ministério, registra aquilo que ele fez, o que ele pelo menos tentou fazer, que é anunciar. Ele anunciou a situação, né, que era uma situação de destruição, era uma palavra muito dura e pesada que Deus deu para ele entregar. E depois ele acaba registrando as suas lamentações, porque realmente o povo, o rei da época não deu ouvidos à sua palavra e, ao contrário daquilo que ele no coração esperava que acontecesse, que era uma conversão do povo, houve uma resistência à palavra de Deus. E quando se tem uma resistência à palavra de Deus, ela vem com o seu cumprimento. E acontece que houve naquele período uma grande destruição, uma situação de calamidade, porque houve uma invasão do rei Nabucodonosor. Mas o que eu quero focar é sobre qual foi o treinamento que o Senhor deu a esse grande profeta, esse grande homem de Deus, reconhecido, né, na Bíblia, até mesmo por outros profetas, como por exemplo o profeta Daniel. O profeta Daniel é um dos profetas fantásticos da Bíblia, como todos os outros, mas ele é um dos profetas fantásticos da Bíblia porque ele é um profeta que a gente chama de escatológico, ou seja, ele prevê futuro, coisas que ainda até hoje estão acontecendo e ainda vão acontecer. O livro de Daniel, por exemplo, é um livro em que muitos historiadores ficaram divididos sobre a compreensão do livro de Daniel, porque eles achavam, até um certo momento, alguns, né, achavam que o livro de Daniel não poderia ser um livro profético, mas sim um livro histórico. Qual seria a diferença? O livro profético, ele anuncia antes que aconteça, e o livro histórico, ele registra o que já houve. Então, quando eles olham as profecias de Daniel e o decorrer da história da humanidade, não só do povo de Israel, mas da humanidade, eles veem que se encaixam de uma maneira tão fiel e tão detalhada que alguns teólogos, historiadores, acreditam que o livro de Daniel não seria possível ser um livro profético, e sim um livro histórico. E por que eu estou falando de Daniel? Porque Daniel, depois que ele estava no cativeiro babilônico, ele mesmo cita o livro de Jeremias. Ele diz que quando ele entende as 70 semanas, né, e você pode até fazer um estudo de Daniel para você entender o que ele está dizendo, que é um decorrer de toda a humanidade, de acontecimentos, né, que vem por toda a humanidade, fatos históricos, reis que se levantaram, que caíram, qual seria o governante, ou melhor, nem rei, mas vou falar imperador, né, que seria o subsequente, né? Ele fala de todos eles com características muito detalhadas. E ele diz que ele entendeu lendo o livro de Jeremias, né? Que referência poderosa a Jeremias que o profeta Daniel ele acaba entregando aí. Então, isso é algo poderoso. Então, essa referência a Jeremias é algo maravilhoso. E Deus, quando se revela a Jeremias, logo no primeiro capítulo, há aquela primeira conversa, que eu não vou ler aqui, mas quando Deus se revela a ele fala: Senhor, pelo amor de Deus, não, Senhor, não quero, porque eu não passo de uma criança, eu não sei falar, não, de jeito nenhum. Aí Deus então fala: não, mas eu te chamei desde o ventre da sua mãe, eu já te escolhi, tem todo aquele assunto, né? E é algo maravilhoso. E aí depois ele diz que Deus tocou nos lábios dele e disse assim para ele: eu coloquei na sua boca as minhas palavras. Olha que coisa maravilhosa. Mas mesmo assim, quando Deus toca na boca dele, coloca as palavras na boca dele, agora Deus precisava treiná-lo de uma forma diferente. Vamos ver um pouquinho aqui, vamos ler alguns textos para que a gente possa, para que você possa entender esse treinamento, essa ideia de Deus quando ele trabalha com Jeremias, ok? Bom, vou começar no versículo 7, eu ia começar lá no versículo 11, né? Mas eu vou começar no versículo 7.
Versículo 7 diz assim, mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque foi a resposta que ele deu a Deus quando Deus chamou ele. Porque todos os que eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Tremendo. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então a primeira coisa que Deus disse foi assim, muda o seu discurso. Não fica falando que você é uma criança, não fica com esse discurso de coitadinho. Porque sou eu que te livro, sou eu que te guardo. Essa é uma das coisas que faz parte do treinamento que Deus deu a este homem, a este jovem Jeremias. Deus disse para ele assim, para de falar que você é um menino. Você pode ser um menino quando está longe de mim, mas comigo você é a minha boca na terra. É isso que Deus queria dizer para ele. Então, o primeiro treinamento de Deus era ele mudar a maneira dele falar. Mas, porém, esse treinamento ele foi um pouco além. Porque Deus, versículo 9 diz assim, depois estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca. E o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Primeiro Deus diz para ele, para de usar as suas palavras. Eu vou colocar na sua boca a minha palavra. Eu vou colocar em você a minha palavra. Porque é a minha palavra, pela minha palavra que você vai se mover. É isso que Deus queria dizer para ele. É pela minha palavra que você vai prosperar. É pela minha palavra que você vai fazer a minha vontade. Então, Deus, ele quer que eu e você mudemos a nossa forma, a nossa maneira de falar. Mudar a nossa maneira de falar precisa ser algo que nós venhamos a praticar e começar a deixar o coitadismo de lado. Ai, tadinho de mim. Ai, tadinho, meu, por que tadinho? Nós temos um Deus todo-poderoso que o mundo não tem. Nós temos um Deus maravilhoso que nos guarda, que nos livra, que nos abençoa, que enviou seu único filho para morrer por nós, numa cruz. Coitadinho, por quê, irmãos? Tem um lugar, a Bíblia diz que tem um lugar separado para você e para mim. A Bíblia diz que esse lugar é um lugar que tem ruas de ouro e de cristal. E muitas das vezes a gente fica com essa voz de coitadismo porque nós estamos olhando mais para as coisas da terra do que para as coisas de Deus. Porque às vezes nós estamos olhando mais para aquilo que é terreno do que aquilo que é a gloriosa e poderosa vontade do nosso maravilhoso Deus. Então, não fique com essa conversa de coitadinho. Não deixe isso tomar conta de você. Nós precisamos entender que para que a gente prospere naquilo que Deus tem para nós, precisamos mudar a nossa forma de falar. Foi o que Deus falou conosco esses domingos, né? Usar a palavra a nosso favor. Usar a palavra a nosso favor, ao invés de nos deixar levar pela palavra do inimigo, né? Porque a palavra de Deus, ele diz que eis que o meu pensamento sobre vós é de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais, né? Foi isso que nós falamos no domingo. Então Deus, ele tem para você uma bênção dentro daquilo que você deseja. Enquanto que, ao contrário disso, a ministração maligna do diabo é o que a palavra de Deus também diz dele, que ele veio para roubar, matar e para destruir. E isso não é o que você quer para a sua vida. Isso não é o que nós queremos na nossa vida. Amém? Vamos continuar então aquilo que Deus, ele treinou Jeremias. Disse assim, olha, primeiro ele falou assim, muda a sua maneira de falar, depois Deus foi lá e colocou na boca dele a palavra. Esse ato de Deus colocar na boca dele a palavra é quando nós precisamos falar algo e o Espírito Santo, a Bíblia diz, Jesus diz que o Espírito Santo, ele nos lembrará daquilo que nós aprendemos e devemos falar. Então Deus, ele sempre vai fazer isso. Não fale por si só, fale pela direção de Deus. Amém? Bom, bora lá. Versículo 10 do capítulo 1. Olha, que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos,
para arrancares, derribares, para destruires e arruinares, e também para edificares e para plantar. Então, Deus disse para ele, olha, eu estou colocando o meu poder sobre você. Ou seja, o Espírito Santo vinha sobre ele naquele momento, e a partir daí todo esse poder, tanto para destruir quanto para construir, estava sobre ele, porque tudo isso está na mão de Deus. Maravilha, né? Coisa tremenda. E agora vem um treinamento extremamente importante, que sim, tem tudo a ver com a palavra de Deus, que Deus já tem para nós essa semana, que começou no domingo a falar ao nosso coração. Versículo 11. E veio ainda a palavra do Senhor a mim, dizendo, que vês tu, Jeremias? Esse treinamento é importante. Deus hoje te faz uma pergunta. O que vês tu? Ou seja, o que você está vendo? Jeremias, o que você está vendo? Olha ali, o que você está enxergando? Então Deus, ele observa que Deus trabalhou a fala, depois que ele colocou lá a palavra na boca dele, falou, bom, aqui já está trabalhado, já está certo, já está tratado, agora eu preciso tratar outra coisa. Eu preciso tratar em Jeremias de que forma ele está vendo as coisas. Eu preciso ensiná-lo a olhar acima daquilo que ele está vendo. E aí Deus faz a pergunta para ele, o que vês, Jeremias? Deus hoje te faz essa pergunta. O que você está vendo ao seu entorno, ao seu redor? Bom, e aí vamos prosseguir. Respondi, vejo uma vara de amendoeira. Que legal. Aí Deus responde para ele agora, e me disse o Senhor, viste bem. Então, olha só, Deus fala para ele, o que você está vendo, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Uma vara de amendoeira. E Deus olhou para ele e disse, ó, você viu bem, é isso mesmo. O que você está vendo é uma vara de amendoeira. E aí depois Deus continua dizendo assim, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir. Quando entra nesse detalhe, quando entra nessa questão, eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. Relacionado à amendoeira, essa amendoeira é uma planta que ela era a primeira árvore a florescer. Inclusive, ela florescia antes da primavera. Normalmente, todas as árvores, elas floresciam na primavera, florescem na primavera, é o período das flores. Porém, essa árvore, exclusivamente, que foi apresentada a Jeremias, que Jeremias disse que estava vendo, é uma árvore que florescia antecipadamente. E aí, quando Deus usa esse termo, eu velo pela minha palavra, é um termo que é semelhante ao termo que era conhecido, a amendoeira, por causa disso. Eu não sei se vou saber falar aqui, é shaked, que é um termo em hebraico, que é utilizado para a questão da amendoeira. Por isso, em hebraico, se chama shaked. Shaked, o nome da amendoeira. E quando Deus fala isso, né, do mesmo modo o Senhor vai e fala assim, olha, por isso eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. Esse velar pela sua palavra é que ele não deixa de cumprir a palavra. Ou seja, que rapidamente ele se cumpre a palavra. A primeira coisa que ele diz, que ele trabalhou com Jeremias, ele disse, Jeremias, é o seguinte, a partir de agora, o seu olhar não pode ser mais um olhar como os dos outros. Deus está dizendo para mim e para você que o nosso olhar não pode ser um olhar igual aos dos outros. Deus chamou Jeremias para um mover profético. Deus chamou Jeremias para viver debaixo da direção do Espírito Santo. Deus derramou sobre Jeremias o seu Espírito para que ele fosse usado no seu tempo e na sua época, naquele momento em que o mundo precisava. É quando nós aprendemos que o Espírito Santo ele veio sobre Jeremias. Ele veio
para mover-se em Jeremias, mas para isso ele precisava ser treinado por Deus a falar diferente e a olhar, ver o que todo mundo vê, porém estender o seu olhar não apenas para algo natural, mas acima daquilo que ele estava vendo. Por isso que o tema da nossa mensagem é um olhar acima do que se vê. Nós precisamos estender o nosso olhar acima do que se vê. Continuando um pouquinho, depois Deus ainda dá mais uma visão para ele e diz: outra vez veio a palavra do Senhor dizendo: que vês? Mais uma vez, né? Que vês? E eu respondi: vejo uma panela ao fogo, cuja boca está inclinada para o norte. Se você perceber, a primeira fala de Jeremias, ele fala: vejo uma vara de amendoeira. Ele não deu mais detalhes. E ele já está aprendendo. Porque quando ele recebe o primeiro treinamento, viu a vara de amendoeira e Deus falou: olha, eu velo pela minha palavra para fazer cumprido. Ele entendeu que Deus estava dizendo para ele: olha, essa vara de amendoeira, ela tem uma representação espiritual. Por que você teve essa visão? Essa visão é uma visão de que eu estou dizendo que eu estou com pressa de resolver a situação. E eu velo pela minha palavra. Eu vou te dar a palavra, como eu te disse, e vou velar por ela, vou fazer cumprir. E vou fazer isso rapidamente. Tanto é que depois, se você ler o livro de Jeremias aqui, estudar um pouquinho do livro de Jeremias, você vai perceber o quão foi rápido, o quão foi imediato os acontecimentos logo após a fala de Jeremias, a profecia de Jeremias sobre o que estava por vir. E aí, agora, quando Jeremias observa a panela, ele não fica só: veja a panela ao fogo. Ele diz: eu vejo a panela ao fogo e a boca da panela está virada para o norte. Ele já teve uma percepção que o fato da panela estar virada para o norte tinha alguma coisa diferente. Tinha alguma coisa no meio daquilo, apesar de que ainda ele não conseguia enxergar aquele olhar espiritual. Ele já conseguiu ver que tinha algo mais além daquilo que ele estava enxergando. Então, muitas das vezes, irmãos, eu e você precisamos observar as coisas de uma forma mais abrangente. Precisamos ter um pouco mais de discernimento do que vem acontecendo e não nos esquecer das coisas que acontecem, para que a gente possa fazer um pano de fundo e ver como Deus tem sido bondoso conosco e não nos deixa enganado. Em momento nenhum, eu louvo muito a Deus, irmãos. Eu louvo muito a Deus, porque Deus, Ele nunca nos deixa enganar. Ele sempre nos dá o sinal, Ele sempre nos mostra, Ele sempre dá a visão. Ele usa, irmãos, às vezes, aqui a Bíblia está mostrando que Ele está usando uma vara de amendoeira e uma panela no fogo, mas Ele usa, sim, crianças, Ele usa pessoas, e você precisa estar atento, nós precisamos estar atento para ver o mover de Deus que vem sobre nós, para enxergar o que Deus tem para nós. E naquela panela, Deus estava avisando: olha, vai vir algo muito ruim sobre o povo, e eu quero que você avise. Vamos ler? Então disse o Senhor, ele disse que a panela estava com a boca inclinada para o norte. Então disse o Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Bom, aqui nesse contexto, era um contexto atual e que seria algo para já, para aquele momento. Obviamente que a palavra de Deus ela pode se estender, mas era algo para aquele momento. E o que era o norte? O norte era a região onde estava Nabucodonosor, o seu exército, a sua cidade, né? E ali onde já estava preparado para vir e dominar o povo de Deus, Jerusalém. Então, naquele momento, ele recebe essa palavra e ele precisava entregá-la logo depois. O que eu quero dizer para você, irmão? O que eu quero dizer para você? A fé é algo que nos leva a enxergar além daquilo que se vê. Onde se vê morte e destruição,
aonde se vê, pastor, então eu tenho que dizer que não está tendo coisa ruim. Não é isso. Porque quando Deus fala com Jeremias, ele diz assim, não, você viu bem, é isso mesmo. Quando ele vê a panela, ele fala, é isso aí mesmo, é uma panela. Mas em cima disso tem algo espiritual poderoso. Já aconteceu comigo algumas vezes de tá tudo bem, tudo rolando, né? Como diz a juventude de hoje, né? Tudo rolando bem, tudo caminhando bem. De repente começa uma tribulação, uma luta, e eu tenho muito costume de quando estou indo para o trabalho, eu aproveito para falar com o Espírito Santo um pouquinho, e eu vou falando com o Espírito Santo, falo, Espírito Santo, fala comigo aí, o que está acontecendo? Qual o motivo dessa batalha que se levantou repentinamente? Essa afronta de Satanás tão bravia, num momento assim, parece que é do nada. E o Espírito Santo fala assim, tem algo grande para acontecer, te prepara. E isso já aconteceu, tanto ministerialmente quanto na minha vida pessoal, diversas vezes, desde que eu conheço a Jesus. Diversas vezes. Eu sempre faço essa pergunta para o Senhor, e muitas e várias vezes o Senhor vem e me mostra a situação. Tem algo grande, algo tremendo para acontecer. E o diabo já percebeu isso no mundo espiritual, e ele já está trabalhando para derrotar você, para derrubar você, para derrubar as pessoas que estão contigo, para destruir. E aí é a hora que a gente entra em oração, que a gente guerreia, e você vê a vitória lá na frente. E isso é gratificante, e isso nos deixa feliz por poder saber que Deus, Ele está nos guardando, Ele está nos livrando, Ele está nos dando tantas e tantas vitórias e tantas bênçãos. Eu sei que é muito difícil, irmãos. Muitas das vezes, no momento de adversidade, nós conseguimos enxergar um lado bom das coisas. Mas eu quero dizer para você, o olhar de fé vai te levar a enxergar muito acima do que se vê. Nós vemos tudo que os outros veem. Nós ouvimos tudo que os outros veem. Por quê? Somos saudáveis. Somos saudáveis. Deus nos deu saúde. Na saúde que Deus nos deu, Ele nos deu para que possamos ver e enxergar além daquilo que se vê. E isso é porque a fé, ela veio e nos alcançou e encheu a nossa vida, encheu a nossa alma, e isso muito nos alegra. Eu quero convidar você a começar a meditar na sua vida. De que forma, de que maneira você tem se colocado diante das adversidades que se levantam? De que forma você tem se expressado quando alguém traz uma notícia ou uma confirmação de que há já uma desgraça e ainda vai piorar, né? De que maneira você tem conduzido a sua vida no meio de um caos e de uma luta tão terrível? Quando nós temos um olhar acima do que se vê, escute, você não fica escravo do ambiente. O que é escravo do ambiente? O ambiente, ele pode ter muitas coisas. Talvez você tenha andado entristecido, abatido, desanimado, caído, chateado, revoltado, porque está olhando apenas o ambiente. Mas se você observar, voltar lá atrás, analisar o contexto de tudo, olhar com um olhar de fé, tentar enxergar acima do que você realmente está vendo, você vai ver que Deus está trabalhando a seu favor. Porque desde a antiguidade nunca se viu um Deus que trabalhe em prol daqueles que nele esperam. Deus está trabalhando a seu favor. Talvez o seu achismo, talvez a maneira com que você julga as coisas está destruindo você por dentro. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Deus, Ele quer construir você, não só por dentro, como por todos os lados, todos os ambientes da sua vida. Não deixe que o que está ao seu entorno, o que está no seu ambiente, aquilo que estão colocando como outdoor, porque são os outdoors que chamam a atenção. São os outdoors que chamam a atenção. Irmãos, quando eu me converti, para quem não sabe, eu bebia.
Não de cair, nada disso, mas eu bebia. E eu decidi parar de beber quando eu me converti. Eu decidi abandonar a cervejinha, enfim, aquelas coisas que eu fazia antes. E depois que eu me converti, como eu sempre gostei muito de andar, e de vez em quando eu deixava o carro em casa e ia trabalhar de a pé. Eu já não faço mais isso hoje porque eu estou mais novo do que antes. Mas eu fazia isso. E um certo dia eu estava voltando do trabalho, irmãos, e falando com Deus. Tinha jejuado uma semana de busca. Mas por um breve momento, num calor escaldante, suando, quando eu estava chegando perto da minha casa, passando perto de um supermercado, havia um outdoor bem grandão. E naquele outdoor tinha uma pessoa com um copo de cerveja. E parecia estar muito gelado. E eu olhei e desejei. Bem no comecinho da minha conversão. E eu olhei para aquilo e falei, está repreendido em nome de Jesus, que é a mania que a gente tem, né? E já saí assim. Depois eu fiquei um pouco até preocupado. Falei, meu Deus do céu, porque eu estou orando, estou buscando, mas eu olho e me deu essa vontade ainda. E aí eu fui orando, falando com Deus, e dali, até acabar de chegar em casa, o Espírito Santo confortou meu coração e disse, você é vitorioso, porque foi dali que eu te tirei, foi isso aí que você venceu, e eu tenho muito mais coisas para a sua vida. Então, aquele ambiente, aquele outdoor que foi colocado ali, ele chamou minha atenção e tirou o meu olhar daquilo que realmente eu precisava olhar. Assim talvez tenha sido a sua vida. Por isso, eu quero orar por você, para que se amplie o seu olhar espiritual e a sua visão das coisas. E não mais olhar para o ambiente que você acha que está acontecendo, para o ambiente que as pessoas estão criando, que a mídia está criando, que a TV, que tudo isso está criando, ou que pessoas ao seu redor andam falando, ou que reuniões onde você participa, inclusive cuidado com essas reuniões, e isso pode estar atrapalhando a sua vida. Mas Deus tem coisas poderosas e grandiosas para você. Eu tenho certeza que Ele vai abençoar o seu lar e a sua vida. Por isso, eu quero orar por você agora, que Deus te abençoe de maneira sobrenatural. Feche os seus olhos e deixe com que o Espírito Santo venha se mover sobre a sua vida agora. Meu Pai querido, meu Deus amado, eu coloco diante de Ti a vida do meu irmão e da minha irmã. E neste momento, meu Pai, tira todas as farpas que possam ter entrado nos corações dos meus amados irmãos que estão passando por situações de todo tipo neste momento. Preocupação, meu Pai, porque o valor financeiro mudou. Preocupação porque talvez o emprego não vai acontecer. Preocupação porque a saúde, meu Pai, pode ser afetada. Preocupação porque tem os filhos, ó Deus querido, tem coisas acontecendo. Eu te peço neste momento, ó Pai, que abra as comportas do céu sobre a nossa igreja, sobre o teu povo, e dê livramento, Pai. Mas o principal que eu quero lhe pedir, que haja um olhar acima do que se pode ver, para que o Senhor possa se mover de maneira especial, quebrar o jugo de Satanás, tirar as escamas dos olhos, Pai, dos nossos olhos, para que a gente possa enxergar a tua vontade, o teu querer, e avançar debaixo da tua graça. Haja o teu mover, o teu poder sobre nós e nos abençoe. Nós te louvamos, Pai. Muito, 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 muito obrigado. Porque o teu nome é poderoso, meu Pai. O teu nome é lindo. Que Deus abençoe essa igreja. Que Deus abençoe esse povo poderoso. Assim é a minha oração, desde agora e para sempre. Deus abençoe você. Fique na paz do Senhor. Muito obrigado por me ouvir nesse tempo. Deus te dê vitória sempre. Fique com Deus.